Aqui, pode ser aqui, Marcelo, por favor. Quer chegar para aqui para também? Aqui, ó. Aqui, ó. Ou então depois tu pode ir pra lá, Marcelo. Tá. Começa aqui. Tá? Marcelo, primeiramente, boa tarde. Queria saber, a princípio, a expectativa da terceira fase da Copa do Brasil, decidir em casa em São Januário, e se dentro do planejamento do Vasco há uma possibilidade de um reforço de importância para a janela do meio do ano, dentro do planejamento esperado. Reforço, quem sabe, a nível Coutinho, Payet, que é cobrado pelo torcedor nesse momento. Vamos lá, o sorteio, a gente não tem muito o que discutir. O Operário é uma boa equipe, faz uma boa temporada, atual campeão paranaense. Agora o nosso desejo é fazer uma grande campanha nas Copas, a gente sempre tem pontuado isso. Ano passado o grupo mostrou a competitividade nesse tipo de torneio, a gente chegou até as semifinais. E a expectativa esse ano é fazer mais uma boa campanha. A gente tem a possibilidade de decidir nossa casa e vamos buscar fazer valer esse mando de campo decisivo em São Januário. Sobre reforços, tem alguma possibilidade para o meio do ano? A tendência é que a gente busque sim qualificação na janela de meio do ano. Agora, no momento apropriado, a gente se aprofunda nesse tema, mas o Vasco vai sim ter olhos bem atentos para a janela do meio do ano. Marcelo, tudo bem? Boa tarde. Como é que você vê esse momento, cara, do Carille, que vive uma pressão muito grande, o torcedor do Vasco vem cobrando bastante o desempenho dele. Como é que você vê isso internamente? Como é que está a situação dele? Tem algum risco de fato, como ele foi perguntado na coletiva, de acontecer de alguma demissão ou não? Como é que está a situação do Carille na percepção da diretoria e você representante da diretoria aqui? Não, o contexto do futebol brasileiro, a cultura é sempre de pressão. E nos clubes gigantes como o Vasco, essa pressão é sempre maior. A gente é avaliado jogo a jogo, torneio a torneio. O Fábio tem buscado implementar a sua linha de trabalho. Na partida de ontem, no meu modo de ver, o Vasco fez uma boa partida, fez uma partida segura. O placar de 1-0 a gente entende que não satisfaça ao torcedor cruzmaltino, mas a gente criou oportunidades. O Felipe teve uma cabeçada, o goleiro defende, a bola vai no travessão. O próprio Coutinho teve outra finalização no segundo tempo, o Payet teve oportunidade. Então foi uma partida que a gente criou e a gente sabe da necessidade de sempre corresponder a esse desejo do torcedor, que a gente possa fazer uma nova partida positiva contra o Sport, e tendo a torcida do nosso lado, a trajetória sempre vai ser mais fácil. A torcida do Vasco é gigantesca, nos apoia constantemente. Claro que tem as suas cobranças porque quer o resultado, o Vasco quer voltar a ser campeão, que não é desde 2016, e a gente tem que saber conviver com essa responsabilidade. Marcelo, sobre o Maracanã, teve toda aquela discussão do Pedrinho querer jogar todos os clássicos, se possível, em São Januário, e depois o acordo feito para que o Vasco jogasse com o Flamengo e Fluminense no Maracanã, e o jogo do Botafogo, o mando do Vasco, vendido para Brasília. Houve alguma contradição? A torcida ficou bastante chateada, demonstrou nas redes sociais um pouco de contradição, até dentro do Vasco, isso é, o planejamento da SAF, talvez de venda de mandos de campo, e o Pedrinho, presidente, porta-voz principal do Vasco, desejando que os clássicos fossem mandados em São Januário. O nosso desejo, eu falo pela diretoria, é sempre jogar o máximo de jogos possíveis em São Januário. Existem algumas limitações legais, por exemplo, o BEP, ele mantém a sua postura de não permitir, especialmente clássicos contra Flamengo e Fluminense, no estádio de São Januário. E nesses últimos meses, essas últimas semanas, a diretoria do Vasco teve a oportunidade de conversar tanto com o Fluminense quanto contra o Flamengo. Eles reviram alguns pontos do acordo para a utilização do estádio do Maracanã. Tem situações comerciais que passam a ser mais vantajosas agora ao Vasco também, de poder mandar jogos dentro do Maracanã. O Vasco tem a possibilidade de realmente ser mandante quando desejar, e não apenas quando for vontade de outros clubes. A gente tem nesse período de 25, 26 a possibilidade de ter 8 jogos dentro do Maracanã. Então eu acredito que é uma decisão importante também. Agora, se a gente tiver a possibilidade sempre de jogar em São Januário, isso será exercido o máximo de vezes possíveis. Agora, em determinados momentos, a gente tem que buscar um balanço também de um lado econômico, para poder qualificar o elenco, para poder investir em infraestrutura. A gente tem que buscar esse equilíbrio, respeitando, repito, a tradição cruzmaltina. Marcelo, eu queria perguntar a respeito de elenco.
se o Vasco pretende reforçar o time ainda nesses próximas semanas ou se é só para o meio do ano, e também em relação à saída, jogadores que não vêm sendo aproveitados, se tem algum tipo de negociação em curso para chegada e saída de atletas. O nosso foco de contratação é para a janela do meio do ano e saídas ainda podem acontecer nessa janela de adequação, digamos, ao mercado interno. Marcelo, desculpa ser repetitivo em relação ao tema Carille, é porque a gente percebe, além, é claro, da torcida, muitas notícias, né? Até de repórteres consagrados e tal, falando que o Vasco existe uma pressão no Carille e isso está sendo avaliado jogo a jogo. Eu gostaria de saber se de fato a diretoria avalia o trabalho do Carille jogo a jogo, ou seja, um tropeço contra o Sport poderia mudar a sua convicção de que o trabalho será bem feito, será mantido ou não. Existe um prazo, um planejamento dentro do desempenho, do resultado que ele está oferecendo. A diretoria está satisfeita com o trabalho dele? Olha, no Brasil todos somos avaliados jogo a jogo. Tem situações que você gosta de fazer um planejamento às vezes mais a médio e longo prazo, mas é a nossa cultura, a gente tem que saber conviver com isso. Eu tive a oportunidade de trabalhar em outros clubes, também tem essa pressão, o Fábio teve essa oportunidade também, tem a mesma pressão. E o Vasco tem a sua maneira de ser. A torcida Cruz Maltina tem uma expectativa grande de voltar a ser campeã. Desde 2016 o Vasco não ganha um título. Desde 2011 não ganha um título grande, um título nacional. Então a gente tem que saber conviver nesse contexto. Claro que tendo responsabilidade também com a capacidade de investimento para que a gente seja assertivo nas tomadas de decisão. E a gente prefere sempre trabalhar com esse equilíbrio. O fundamental para a gente, claro, está ao máximo em sinergia com a torcida, porque quando a torcida do Vasco apoia e empurra, ela é determinante dos resultados. Isso é muito notório na história do Vasco, nas grandes conquistas do Vasco, na própria história de São Januário, a mobilização da torcida, o que faz, o que transforma. Então o que a gente busca é transmitir essa competitividade ao torcedor cruzmaltino, esse respeito à camisa, para que a gente tenha esse respaldo de ser merecedor da confiança do torcedor. É o Fábio que busca isso, é o Marcelo Santana que busca isso, é o nosso presidente, que é a nossa liderança máxima, que tem uma história belíssima no clube. E a gente sabe essa responsabilidade, o Vasco não foge à cultura dos clubes brasileiros. Marcelo, deixa eu perguntar sobre o adversário da Copa do Brasil, atual campeão paranaense. O Vasco enfrentou nesses anos passados aí o time da Série B também, tem uma certa experiência, o clube já sabe como é lá em Ponta Grossa. Tomara que o Alex Teixeira esteja tão feliz de novo quanto teve no último encontro, né? Foi 3-2, o Teixeira fez 2 gols ali no final, o segundo, se não me engano, já no finalzinho dos descontos até. O Operário tem feito um bom trabalho nos últimos anos. O doutor Álvaro, o doutor Júnior, junto com o executivo, o Batata, eles têm uma estabilidade de trabalho. É um clube que tem um apoio da sua cidade, de Ponta Grossa. Teve uma queda 2 anos atrás para uma Série C do Brasileiro, mas já voltaram de imediato, porque é um trabalho consolidado dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Em termos de logística, é uma logística positiva. Uma viagem do Rio para Curitiba é uma viagem próxima. Curitiba a Ponta Grossa deve dar 1h40, 1h50 mais ou menos ali de ônibus. O Bruno Pivetti é um treinador de 41 anos, um treinador que gosta do jogo posicional, gosta da posse de bola. A gente sabe a dificuldade que vai ter, como você citou, o atual campeão paranaense. A gente tem que ter respeito, mas a gente sabe também da responsabilidade que a gente tem de conseguir avançar de fase. O Operário naturalmente vai ter o mesmo desejo, mas o Vasco tem sim essa responsabilidade de buscar o avanço. A gente tem depositado uma expectativa bem positiva nas Copas esse ano e a gente espera ser merecedor desse avanço de fase na Copa do Brasil. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado.